Nossa mensagem de hoje é a mensagem número 42, cujo título é No Serviço Mediúnico, baseado na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4, onde ele diz assim: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E Emmanuel comenta: examinando os dons espirituais, ou mais propriamente as faculdades mediúnicas entre os aprendizes do Evangelho, o apóstolo Paulo afirma categórico no capítulo 12 de sua primeira epístola aos Coríntios: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito, porém, é concedida a cada um para o que for útil, pois que a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de fenômenos, e a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e ainda a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como lhe apraz. Parece incrível que explicações tão claras ao redor da mediunidade tenham vindo à luz há 19 séculos, traçando diretrizes e especificando deveres, pela mão firme daquele que se constitui em amigo fiel da gentilidade. Qual disse outrora Paulo, relembremos hoje que a mediunidade é cedida a cada um para o que for útil. É por isso que, nos quadros da ação espírita, temos instrumentos mediúnicos para o esclarecimento, para a informação, para o reconforto, para a convicção, para o fenômeno, para o socorro aos enfermos, para as manifestações idiomáticas, para a interpretação e para o discernimento, tanto quanto para numerosas outras peculiaridades de serviço. Entretanto, nós todos, tarefeiros encarnados e desencarnados, que procuramos a nossa regeneração do Evangelho, devemos saber que o bem de todos é a luz do Espírito glorioso de Jesus Cristo, que precisamos refletir nesse ou naquele setor do trabalho. Abstenhamos-nos assim do contato com as forças que operam a perturbação e a desordem, visíveis ou invisíveis, na certeza de que daremos conta dos dotes mediúnicos com que fomos temporariamente felicitados, porque o Espírito do Senhor, por seus mensageiros, nos aquinhoa com esse ou aquele empréstimo de energias medianímicas a título precário, para a nossa própria edificação e segundo as nossas necessidades. Bom, então essa mensagem, ela, em princípio, trata diretamente do dom da mediunidade, né? O que é o dom da mediunidade? É a capacidade ou a faculdade que determinadas pessoas têm de perceber o mundo invisível, né? O mundo desencarnado. Na verdade, o que a doutrina espírita nos ensina é que, em maior ou menor grau, todos nós somos médiuns, porque todos nós sentimos a influência do plano invisível. A gente entra num ambiente, a gente percebe se esse ambiente está um ambiente mais leve ou mais carregado, né? Você fala, nossa, esse ambiente está pesado, né? Então, olha que astral bom que tem esse lugar. Isso é mediunidade, a gente está percebendo as energias que são invisíveis aos nossos sentidos, né? São imperceptíveis para os nossos sentidos, mas que estão nos influenciando. Mas dentro dessa perspectiva que Emmanuel está colocando aqui, ele está falando da mediunidade num sentido mais ostensivo, mais evidente. Ou seja, é aquela pessoa que consegue ver os espíritos, né? Olha e vê os espíritos desencarnados, que é o médium vidente. É aquela pessoa que tem a possibilidade de dar ao espírito, de dar voz ao espírito, né? Que as pessoas chamam equivocadamente de incorporação, mas não, na verdade não é uma incorporação, porque os espíritos eles não entram no corpo do médium, né? O médium cede o seu aparelho fonador para que eles se expressem através do aparelho fonador. Tanto é que o nome técnico dessa mediunidade é psicofonia, né? Assim como existe também aquele médium que cede a sua mão para que
o espírito escreva e que se chama psicografia, né? E tem tantas outras, tem inclusive a mediunidade de efeitos materiais, né? Ou seja, por exemplo, tem médiuns que conseguem fornecer para o espírito uma substância que se chama ectoplasma, e o espírito se materializa e aparece ali para as pessoas podem tocar nele, podem sentir até a pulsação dele, às vezes até o calor daquele corpo que ele temporariamente manifesta. Tá? Então isso chama-se mediunidade de efeitos físicos. Mediunidade de efeitos físicos. Então a mensagem diretamente ela está tratando disso, ela está falando da mediunidade e da responsabilidade que é uma pessoa nascer com esse dom. Se ela nasceu com esse dom, ela nasceu para usá-lo na prática do bem, né? Para disseminar, ajudar inclusive a disseminar a doutrina, né? No sentido, sobretudo, de ajudar na compreensão mais ampla e mais aprofundada do Evangelho, certo? Agora, nós podemos também ampliar o sentido dessa mensagem para qualquer dom que com o qual a gente tenha nascido, né? A gente pode ter nascido com o dom da palavra, por exemplo, né? de facilidade para falar, para expor ideias. A gente pode ter nascido com o dom da liderança, né? Com o carisma de liderar grandes grupos ou grandes multidões, né? A gente pode ter o dom de praticar a medicina, por exemplo, curar as pessoas, enfim, são vários os dons com os quais a gente pode nascer. Então, a gente pode ampliar essa mensagem para a responsabilidade que cada um de nós tem, sobretudo aqueles que, como nós, têm essa possibilidade de entrar em contato com a doutrina espírita, né, de utilizar tudo aquilo que nós temos em termos de talento e de posses para o nosso crescimento espiritual e para o crescimento espiritual daqueles que a gente possa beneficiar, né? Então, o que a gente poderia também dizer a respeito dessa mensagem é isso, né? É que ela fala não apenas da mediunidade em si, no seu sentido mais específico, né? Mas ela fala também da responsabilidade de todos nós em relação a tudo aquilo que nós recebemos de empréstimo, como diz a doutrina, né? Porque a gente tem a ilusão de que é proprietário de algumas coisas, mas no fundo a gente apenas é um empréstimo, né? Que a vida nos faz, né? Para que a gente possa avançar no caminho espiritual e ajudar outros a avançarem, né? Inclusive a riqueza, né? As próprias posses materiais, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec explica, né, que essas posses também a gente deveria encarar dessa forma, como um empréstimo que nos foi feito e que, quando nós desencarnarmos, a nossa própria consciência vai pedir contas, né, daquilo, o que fizemos com os talentos que recebemos. Igual naquela parábola que Jesus, vocês devem conhecer a parábola dos talentos, né, que o Senhor foi lá e deu 2 talentos para um, 5 para outro, 1 para um, né? E quando eles retornaram, ele perguntou: o que vocês fizeram, né? Aí um falou: os 5 eu transformei em 10, os 2 eu transformei em 4. E o que recebeu um falou: não, um que eu enterrei, estou trazendo de volta. E ele chama esse servo de servo mau, né? Ou seja, um servo que não soube usar os talentos que recebeu para multiplicar isso em benefício próprio e de outros, né? Não é para ficar parado, né? A vida é movimento, né? A vida é energia. Então, a gente tem que movimentar a nossa energia física, a nossa capacidade cognitiva, intelectual e mesmo material, para fazer com que o mundo fique melhor, para que o mundo esteja melhor quando a gente partir dele do que quando nós chegamos a ele, né? Esse é a grande tarefa que nós temos, né? E ela começa evidentemente pelos mais próximos, né? Por isso que Jesus fala amar o próximo como a si mesmo, né? Então a gente renasce numa família, a gente renasce num grupo social, né? A gente renasce num país ou num ambiente, já tendo com esse ambiente, com essa família, né? Com esses meios sociais que a gente convive, uma responsabilidade de transformar isso para melhor, né? Assim como também a responsabilidade de nos transformarmos para melhor, né? Lembrando aquela frase que a gente sempre repete aqui, né? A gente tem que fazer o melhor nas condições que temos, né?
até que tenhamos condições melhores de fazer melhor ainda, né? A lei do progresso, a lei espiritual do progresso, ela se cumpre assim, né? A gente vai trabalhando com as condições que tem, melhorando com muito empenho, com muito trabalho, né? A lei do trabalho é uma outra lei moral do Livro dos Espíritos, né? A gente vai melhorando as condições e à medida em que as condições melhoram, a gente faz mais ainda, né? Porque Jesus fala, a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, quanto mais nós desenvolvemos também as nossas capacidades, as nossas habilidades e os nossos talentos, mais responsabilidade espiritual nós temos conosco mesmo e com os outros, né? Mas a nossa consciência vai pedir contas, né, do que estamos fazendo com esses talentos.